aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Enquanto você localiza, vos digo, nós estamos trabalhando nesse texto já há algumas semanas, vos levando a compreender na visão de Jesus a fé do reino, a moeda do reino, como isso funciona e como podemos extrair de Deus e viver em Deus tudo aquilo que Ele tem dado a nós. Aos Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Você pode inclinar sua cabecinha e fechar seus olhinhos? Paizinho querido, mais uma vez eu quero louvar o teu nome por estar aqui esta noite, pelo privilégio de poder louvar a ti, cultuar a ti no coletivo com essa igreja, pelo privilégio de poder partilhar a tua palavra com as pessoas que aqui comigo estão. E é um privilégio enorme, e nada posso fazer senão compartilhar. E bem sei que enquanto eu estou a falar a tua palavra, o teu Espírito, Senhor, é que pode trazê-la, a frutificação dela em nosso coração e nos ensinar. Por isso eu rogo esta noite uma vez mais a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, de tudo isso que estou ensinando a vocês esses dias, e ainda vou até quarta-feira, querendo Deus, perceba que existe de todas essas coisas ministradas algumas possibilidades que nós podemos fazer. De cada ensino que se coloca às pessoas na igreja ou em outros lugares, cada um de nós tem 3 possibilidades a fazer. De tudo aquilo que você ouve, de tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, você tem a primeira possibilidade, que é colocar dentro de uma sacola do que você pode chamar de a sacola do conteúdo ignorado, que é simplesmente ignorar aquilo que eu estou ensinando, é simplesmente fazer de conta que você não ouviu nada, é simplesmente não querer guardar no seu coração ou rejeitar tudo isso. É, portanto, a sacola das coisas ignoradas, como um lugar onde você entulha aquilo que você não quer mais, aquilo que não serve, mas ao mesmo tempo você não quer jogar fora para não ser deselegante, ou quem sabe um dia poder buscar alguma coisa ali possa servir, ainda que seja para doação. É, portanto, a sacola das coisas ignoradas. Mas você tem uma segunda coisa a fazer, do que eu chamaria de a sacola sem fundo, onde você escuta legal, ouve bem, mas como a sacola não tem fundo ao longo dos dias da caminhada, do seu trabalho, da segunda, da terça, da quarta, aquilo que você ouviu se perde porque foi guardado dentro de uma sacola que não tem fundo. Então, ao você viver, ao você ouvir as coisas, aquilo se perdeu, você não conseguiu armazenar nada. E existe ainda uma outra sacolinha, porém com fundo, guardada do lado do seu lado direito, onde você armazena essas coisas e de tempo em tempo você aplica-as dentro do seu coração. É a sacola das coisas importantes, importantes para você. Essas 3 sacolas cada um de nós possui: a sacola das coisas ignoradas, a sacola sem fundo, das coisas que se perdem, e a sacola das coisas que são importantes. E tudo isso que eu tenho ensinado, elas realmente devem de ir para alguma dessas sacolas. Cada uma das pessoas que estão aqui esta noite tem colocado em alguma das sacolas esse conteúdo todo, ou na sacola das coisas ignoradas, ou na sacola das coisas sem fundo, das coisas perdidas, ou na sacola das coisas importantes. E é vital dizer a vós que a Bíblia, se não for colocada as coisas que é ensinado pela palavra de Deus na sacola das coisas importantes que devem ser aprendidas, guardadas e aplicadas, de modo nenhum faz efeito. De tudo isso que é ensinado, se não for entendido diariamente, não aplicado no coração diariamente, de modo nenhum faz efeito. Porque o simples fato de ter a Bíblia em casa ou escutar um sermão não é o suficiente para que isso transforme a minha vida. O suficiente é quando eu pego tudo isso, coloco num ambiente seguro e importante para a minha vida diária e começo a aplicar esse conteúdo dentro de uma forma prática.
É, portanto, necessário fazer esse esforço. Então, se você puder, se dirija a quem está pertinho de você e diga: todas essas coisas que estão sendo ministradas pode mudar por completo a sua vida e a vida da sua família, mas depende unicamente de onde você armazena todo esse conteúdo. Então você escolhe qual sacola você vai ter. Aí está a razão de que, porque muitas pessoas conseguem viver uma fé abundante, conseguem viver uma palavra abundante, conseguem crer no conteúdo bíblico e praticar de todos os níveis, desde santidade até os níveis da fé. E há as pessoas que não conseguem e diz: não funciona para mim. E é exatamente em razão disso. E eu espero que esta noite você possa colocar todo esse conteúdo dentro da palavra, da sacola das coisas importantes. Isso certamente pode te ajudar no futuro. Perceba que ao longo desses dias vos pude levar a compreender sobre o prisma da palavra de Deus, conhecendo a ideia bíblica sobre Jesus, o autor e consumador da fé. Eu vos falei sobre ele nos primeiros dias, vos ensinei a grandeza de Jesus, a relevância que ele tem sobre o conteúdo da fé. Aquilo que o irmão Alexandre aqui falou é exatamente sobre o poder que Jesus viveu pela fé que ele gerou. E também mostrei-vos como ele é o autor da fé e como ele a consumou, ensinando-nos a viver prontamente pela fé. Também vos disse que é necessário, para que ela se torne vibrante e pujante na nossa vida, é necessário haver a compreensão da fé. Porque se não compreendermos a fé, nós não temos como praticá-la. Tudo aquilo que é bíblico sem a compreensão devida se torna apenas mais um texto teórico e fatídico ao fracasso. Mas quando a gente compreende a fé como ela é, como Jesus viveu, como ele ensinou, então as coisas começam a mudar. Eu vos pude também levá-los a compreender sobre a ideia bíblica do que o Pai proporcionou a Jesus e fez com Jesus. Nós visamos isso na quarta-feira passada, como Jesus viveu e o que o Pai condicionou Jesus a viver e o que deu a Jesus depois de sua vivência. É por isso que o autor aos Hebreus aponta o sofrimento de Jesus, mas também aponta onde ele chegou. Aponta Jesus na cruz, mas mostra também Jesus à direita do lado de Deus. E é por isso que vos mostrei ao longo dessa semana, na quarta-feira, o que o Pai fez com Jesus. E perceba que é uma sequência, compreendendo, conhecendo Jesus e o seu poder, compreendendo a fé que Jesus viveu e ensinou a nós, compreendendo o que o Pai proporcionou e fez a Jesus. E agora esta noite nós vamos tentar entender sobre o prisma desse Jesus poderoso, o que é que ele fez por nós. Na quarta-feira, quem puder assistir pela internet, você vai compreender isso. Eu vos disse que todo o efeito da fé está centralizado no conhecimento daquilo que a gente tem de Jesus. Todo o poder que emana da fé, de ter ou executar coisas, é proveniente da visão que temos de Jesus. Se conseguirmos ver Jesus como a Bíblia apresenta ele, como ele é visível ao longo dos textos bíblicos, então tudo passa a mudar dentro de nós. Mas se a gente continuar vendo Jesus apenas como um espectro, apenas como uma imagem no espelho, apenas como um quadro bonito de um Cristo europeu, loiro e bacana, se a gente conseguir vislumbrar Jesus apenas sobre o prisma de um crucifixo e guardarmos esse tamanho dele dentro de nossa memória, a nossa fé será do tamanho daquilo que a gente conhece por Jesus. Mas se a gente conseguir vislumbrar Jesus do jeito que a Bíblia descreve, como citei na quarta-feira, então a nossa fé tende a crescer e aumentar a cada vez mais, e nada nos será impossível. E é justamente sobre o prisma de ver Jesus do tamanho que ele é, conforme cantamos aqui esta noite, que quero tentar te levar sobre essa unção do Jesus que se tornou à direita de Deus, o soberano de todas as coisas, o dono de todo o poder acima dos céus e da terra, onde ninguém mais pode estar acima dele. É sobre esse Jesus, é mediante o poder desse Jesus, é sobre a visão desse Jesus que eu quero te mostrar o que ele fez por nós. Então é uma sequência. Para você entender a fé como um todo, você não pode se basear só na mensagem desta noite. Você deve se basear nessa sequência, nesse fato todo. E eu quero te levar a compreender isso. À luz da Bíblia, eu te convido essa noite para você ver o que Jesus fez por nós. Como eu estou percebendo que vocês estão bem quietinhos hoje, eu queria que você, antes de começar, desse uma conversada com quem está ao seu lado, de pertinho, chacoalhasse o ombrinho dessa pessoa e diga: fale comigo agora. Agora você pode. Diga para essa pessoa: nós vamos saber agora o que Jesus fez por nós, mas nós vamos saber agora o que o Todo-Poderoso Jesus fez por nós. Não é um Jesus qualquer, é um Jesus que o que ele fez continua tendo poder
para fazer diariamente até o fim de sua vida. Você consegue vislumbrar isso? Então venha comigo, por favor. Vamos entender o que Jesus fez por nós ao longo da Bíblia Sagrada. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, abra comigo, por favor, quando Paulo escreve aos Colossenses, por bondade. Livro do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que Jesus, o Todo-Poderoso Jesus, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. O que Paulo está dizendo é que antes de Jesus, nós estávamos submetidos ao poder do império das trevas, nós estávamos condenados debaixo da servidão, do comando de Satanás, nós éramos dominados pelo principado das trevas, a saber, do diabo. As pessoas viviam sobre as correntes do inferno e Jesus prontamente nos resgatou de lá. Perceba que Paulo continua a nos dizer isso de uma forma mais clara. Antes de você entrar comigo, eu queria que você dissesse de novo para essa pessoa, e nós vamos nos comunicar muito hoje. Diga assim para essa pessoa: Ele, Jesus, nos tirou. Outra vez. Mais rápido, outra vez. Jesus. Para quem está perto de você, diga: Jesus me tirou. Diga de novo. Ele vai tirar você? Ou ele tirou você? Jesus vai tirar você de debaixo do poder do diabo? Então o diabo não pode mais dominar você, concorda? Porque Jesus já tirou você. Não tirou? Tirou. Então ele não domina mais. Ele não pode mais atuar sobre você. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 6,14, diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque Jesus já nos tirou desse domínio. O diabo, portanto, não pode ingerir sobre a sua vida, a menos que você e eu deixamos ele entrar. Mas se não permitirmos que ele entre, e é simples não permitir, é simplesmente estar em Deus, mas sair de Deus é entrar debaixo da dimensão do poder do diabo. Ele nos tirou. Então veja o que o apóstolo Paulo confirma sobre isso. Volte a sua Bíblia, por favor, aos Efésios. Paulo escreve à igreja aos Efésios, no capítulo 5, por bondade. E o versículo 7. Ele diz assim que antes éramos ruins. Verso 7 diz: portanto, não sejais participantes com eles. Por quê? Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Logo, andai como filhos da luz. É aqui que reserva o segredo. Segura um pouquinho. Reserva o segredo de tudo aquilo que a gente vem dizendo desde quando começamos esta lição do reino. É o estar no Senhor, é permanecer no Senhor. É o que Jesus disse em João, no capítulo 15, o versículo 6 ao 8. É aquele que permanece em mim e eu permaneço nele. Pedireis qualquer coisa que quiserdes e vos será feito. Para que o diabo não entre em mim, não acesse a minha vida, não tenha mais o controle sobre mim e não imponha suas trevas sobre mim, a palavra dele tem que permanecer em mim, a palavra de Jesus, como já vos ensinei. Agora, Paulo está dizendo que ele nos tirou das trevas, nos arrancou do poder do diabo e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E diz aqui que antes nós éramos trevas, mas agora não somos mais. Então melhora isso para quem está ao seu lado e diga: eu era uma treva, mas agora eu sou luz. Perceba o que Paulo está dizendo. Você era trevas e eu era treva pura. E ele diz: e agora eu serei luz. Prestou atenção no texto? E agora eu serei luz. Não, ele diz: eu agora sou. Então o que você é não é o que você vai ser. Paulo está dizendo: é o que você é. Então eu não posso usar minha boca para dizer: cara, eu sou um miserável pecador. Não. Eu sou um homem resgatado pelo sangue de Jesus e sou luz nessa terra. Essa deve ser a linguagem do cristão que confia em Deus. Ele está dizendo o que Jesus fez por nós. E ele continua, verso 9: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade.
Essas três coisas precisam ser evidência dentro de nós: verdade, justiça e bondade. Os cristãos precisam ter essas características dentro do seu ser. A bondade como elemento primário, porque ninguém pode ter sido mais bom do que Jesus foi. E Jesus habita dentro de nós, e a bondade de Jesus, portanto, habita dentro de nós. Então, uma característica de nosso ser é a bondade. Paulo diz que a justiça faz parte. O que é a justiça? Ser justo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem tirar, nem pôr de ninguém, nem usufruir mais, nem menos, ser justo. Quem dera eu tivesse tempo para expor isso aqui de maneira clara. Mas Paulo também diz que eu preciso ser verdadeiro. Não pode haver mentira em minha boca, não pode haver mentira em meus lábios, porque se faltar bondade, se faltar justiça e se faltar verdade, adivinha quem coloca-nos em trevas outra vez? O diabo. Jesus nos tirou de lá, mas pelas minhas próprias pernas eu posso voltar para lá. Pela minha própria escolha eu posso voltar para lá. Pelo meu querer eu posso voltar para lá. E Paulo diz: descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. A ideia do apóstolo Paulo é nos fazer compreender que antes vivíamos totalmente dominados por pensamentos das trevas, mas agora tudo mudou. Jesus já nos mudou. Então você não pode permitir que a carne reine, que o pecado reine, que o domínio do inferno tenha sobre a sua vida, que você agora foi livre, completamente livre. Eu preciso crer nisso. Olha o que Jesus fez. O apóstolo Paulo diz no mesmo livro de Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1, olha, ele diz que Jesus nos vivificou. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos, portanto, mortos pelo pecado. Mas Jesus nos trouxe vida, nos vivificou, limpando-nos da impureza do pecado, mas nos trazendo vida para viver para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 15 e o verso 16, aliás, o verso 15, capítulo 5, o verso 15, dizendo que agora ninguém mais viva para si, mas viva para aquele que por eles morreu e os ressuscitou igualmente para uma vida santa. A ideia é justamente viver para Jesus, ser totalmente dele. É um Cristo poderoso que nos fez isso, e nos fez isso com suas ações. Observe, ele nos libertou. E como funciona a libertação de Jesus? O apóstolo Paulo também explica isso no capítulo 4 de Efésios. Vem comigo por bondade. Lá no capítulo 4, verso 17 até o versículo 23, ele diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Pelo quê? Pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. Antes éramos trevas. Por quê? Porque vivíamos assim. Vivíamos na vaidade de nosso pensamento, achando que nós somos sabedores e portadores de todo o bem. Vivíamos igualmente entenebrecidos no entendimento, isto é, com a mente incompleta, com a mente vazia, fútil, dominada por pensamentos meramente humanos, carnais, vingativos, invejosos, mentirosos, cobiçosos. Vivíamos sobre esse prisma. E ele diz que ainda assim, ainda entenebrecidos no entendimento, éramos separados da vida de Deus. Pelo quê? Pela ignorância. E o que é a ignorância? Pela falta do saber, pela falta do conhecimento. A maioria das pessoas que não consegue viver o Evangelho pela fé, não consegue justamente porque não tem entendimento do Evangelho que se vive, daquilo que Deus trouxe para nós como luz do verdadeiro Evangelho. É o que o apóstolo Paulo nos traz aqui, nos ensina aqui, e ele nos leva a compreender isso. Se você voltar na sua Bíblia um pouquinho só um pouquinho, no livro de Efésios, lá no capítulo 1 e o versículo 15, você vai ver o que o apóstolo Paulo faz uma oração, e deixa essa oração escrita, e observa para você ver. Ele diz assim: pelo que, ouvindo eu também falar da fé
que há entre vós no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, observa isso, vos dê um conhecimento, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para compreender a palavra, para entender a palavra, para entender o que Jesus ensinou. E ele continua: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo: o meu desejo é que a mente de vocês sejam iluminadas, para que vocês possam compreender o que Jesus fez por vocês, para que vocês possam viver e entender que Jesus, antes de tudo, libertou a sua maneira de pensar. A cruz te deu uma nova maneira de pensar, te livrou do poder da ignorância. O diabo domina o mundo através do quê? Da ignorância. O maior poder do maligno é a ignorância. É por isso que já foi dito aqui hoje, palavra de Jesus: meu povo se perde porque lhe faltou o conhecimento. Outro dia Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras. Ignorância. E o Evangelho nos traz essa luz de entendimento. Jesus propiciou isso para nós. O que Ele fez por nós? Ele nos amou. Quando nos liberta o entendimento, conseguimos compreender a grandeza do seu amor. Perceba o que o apóstolo Paulo escreve, vai aí na sua Bíblia por bondade, aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 8. Eu estou fazendo assim, indo de uma forma bem didática, para que possamos compreender de maneira clara o Evangelho de Jesus. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Aleluia. Perceba que João fala disso lá na sua primeira carta de João. Ele escreve de uma forma tão linda. Eu gosto de todos os escritos de João. E ele diz assim no versículo 1: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. Uma exclamação: o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Aleluia. E por que podemos hoje viver em amor? Porque Ele nos amou, e nos amou primeiro. É João quem diz isso. Se você está na sua Bíblia aí, no mesmo capítulo, no mesmo primeiro livro de João, no capítulo 4, porém no verso 19, ele diz assim, que não fomos nós que amamos a Deus, por isso não temos razão de nos gloriar. Ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama a Deus não é porque você é bom, é porque Deus te amou primeiro, e por causa do amor dele em nós, podemos amá-lo e podemos amar as pessoas. É assim que funciona. Quem proporcionou isso em nós foi Jesus. Então, diga para quem está pertinho de você, diga: Jesus nos tirou das trevas, nos transformou em luz, nos amou e nos possibilitou amar como Ele ama. Sabe? Mas mais do que isso, mais do que nos possibilitar amar, o apóstolo Paulo diz que Jesus, com o seu poder, fez algo maravilhoso por nós, nos capacitou a crescer cada vez mais. Isso é incrivelmente poderoso. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios por bondade. Vem comigo, no mesmo capítulo 4 que nós estávamos há poucos minutos. Aos Efésios, capítulo 4, uma carta maravilhosa. O apóstolo Paulo diz, dos versículos 11 em diante, falando de como podemos crescer no Senhor de forma ministerial. Ele diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora preste atenção no versículo 13 até o versículo 16. Até que
todos cheguemos à unidade da fé. Diga comigo, até que todos possamos ter uma fé igual, todos possam crer. Diga bem forte, que todos possam crer que essa cidade será salva, que todos possam crer que milhares de desviados voltarão para Jesus, que todos possam crer que milagres extraordinários acontecerão em nosso meio, que todos possam crer que um grande avivamento vem em nossa direção e nós viveremos ele, a unidade da fé. É isso que Deus quer de nós. Ele que diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. E do que, apóstolo Paulo? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus nos capacitou a crescer, a crescer, a crescer, e se tornar de tal maneira parecidos com Ele mesmo, até que o mundo veja Cristo em nós. Agora eu achei que ia ter um glória a Deus, mas Ele não veio. Porque se tornar parecido com Cristo parece ser um desafio assombroso, mas Ele não é tão assombroso assim, à medida que você conhece a palavra e deixa a palavra ministrar em você. Quem faz isso não é nós, não é pelo nosso esforço. A gente acha que podemos alcançar a santidade pelo nosso próprio esforço pessoal. Podemos alcançar a visitação de Deus pelo bem que fazemos aos outros, pelo nosso esforço pessoal. Não é nada por nós, é pelo Deus que habita em nós. Não é pelo quanto somos bons, é por quanto Jesus é bom. Não é por quanto somos capazes de fazer coisas, é pelo quanto Jesus nos capacitou a fazer coisas. Não é por quanto amamos as pessoas, mas é por quanto Jesus nos amou, e por causa do amor dele nós amamos pessoas. Não é por causa de nossa justiça que houvéssemos feito, mas é por causa da graça e da misericórdia de Jesus que nos tem justificado pelo seu próprio sangue no Calvário. Então podemos sim buscar essa estatura, podemos crescer em Cristo. O que não podemos é estagnar. O que não podemos é chegar na igreja e morrer. O que não podemos é caminhar uma certa altura e parar na fé. O que não podemos é se tornar bons crentes e fervorosos, depois se tornar adultos mornos. Quantos de nós, quando era guri na fé, eram fervorosos, não suportava ficar uma semana sem ir à igreja, sem estar com Jesus, sem cultuá-lo, sem ver os irmãos. Mas nós crescemos, e quando a gente cresce, a gente se torna preguiçoso, a gente se torna mórbido, a gente se torna como uma lagoa parada. E o que Paulo está dizendo é: você precisa crescer. Chacoalhe o teu irmão e diga: você não pode parar, irmão. Você precisa crescer, você precisa avançar. E sabe de uma coisa, queridos? A fé cristã não tem limites para o crescimento. Ninguém consegue colocar limite no crescimento da fé cristã. Ninguém. Meu Deus, vocês estão muito parados hoje. Melhora isso e diga para quem está perto de você: você pode crescer até chegar ao céu. Vamos fazer um barulho mais animado para animar esses crentes? Até chegar, a tua fé pode tocar os céus. A gente tem que crescer nisso. A ideia de Deus é que a gente cresça. O apóstolo Paulo diz que Ele nos capacitou para isso, nos deu meios para isso. Então por que se conformar? Por que entrar debaixo de uma sombra e descansar? Por que assumir a posição de Issacar, conforme escrevi naquele livro? Se assentar debaixo de uma árvore e se conformar com a situação? Não, irmãos. Temos condições de alcançar e alcançar o mundo, e não podemos parar. Se ganhamos uma alma hoje, podemos ganhar 1 milhão de almas. Não podemos parar. O nosso alvo não pode ser diminuído pelo tempo, ele tem que ser aumentado pela experiência. É por isso que convido a você a não parar, a não sossegar, não deixar com que o ostracismo e com a correria do mundo te tire o foco do crescimento no reino de Deus. Ao contrário, não nascemos para isso. Jesus disse que toda árvore que não corta fruto, aliás, que não produz fruto, todo galho que não produz fruto, que está na videira, Ele corta e joga no fogo. Jesus disse.
Então diga para quem está ao seu lado: cuidado, querido. Jesus disse: eu estou com o machado na mão. Verdade. Foi João que disse isso. Eis que ele vem com uma pá numa mão para limpar a eira de Israel, e vem com o machado na outra para cortar todo árvore, todo galho que não é frutífero. Cabe a nós frutificar, porque a vida está nele. E se estamos nele e não frutificamos, e não vivemos, e não crescemos, então estamos usando mal a vida de Jesus. Perceba que Jesus fez muito mais por nós. Olha o que o próprio Jesus nos ensina. Vem comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. Aí alguém pode perguntar: mas como eu posso alcançar todo esse crescimento no Senhor? Como eu posso viver isso que Jesus diz, essa fé que é exposta? Bem, Jesus nos dá um recurso extraordinário. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 12 diz assim: olha o que diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Segura esse texto, segura na tela. Jesus está dizendo aos discípulos: eu vos falei do Espírito Santo até aqui, eu vos falei das grandezas do reino até aqui, mas eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, mas vocês não estão preparados para ouvir isso agora. Ainda não é o tempo para vocês ouvirem isso agora. Vocês não têm estrutura para ouvir isso agora. Estava dizendo aos discípulos, estava compartilhando aos discípulos. Mas então, o versículo 13 diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Verso 15: tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora, olha o que Jesus está dizendo: você pode crescer, você pode ser transformado, você pode ser uma bênção, você pode ser um instrumento, você pode amar as pessoas, você pode viver essa fé. Por que, Jesus? Porque eu vos dei alguém para vos ensinar. Então coloca a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga: o seu professor não é o do curso de teologia, não é o pastor da igreja. O seu professor se chama Espírito Santo, e ele está pronto para te ensinar todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Podemos ter acesso a ele a qualquer segundo, a qualquer momento da vida. Então não temos razão para dizer: eu não consigo entender, porque do momento que alguém diz: eu não consigo entender a palavra, me ajuda, Senhor, o Senhor de imediato, ele vai te ajudar. Não é preciso ligar para o pastor, não é preciso ligar para o padre ou para quem quer que seja: escuta, eu não entendi esse versículo. Se quiser a gente ensina, mas se você disser: Espírito Santo, me ensina, ele vai ensinar. Talvez você diga: só para crente, pastor? Não, esse é o amor do Espírito Santo. Qualquer pessoa nesse mundo pode ser aluno do Espírito Santo. A única coisa é que do momento que a pessoa decide se tornar aluno do Espírito Santo, não vai querer saber de outro Deus a não ser de Jesus o Cristo, nosso Senhor. Perceba que é um privilégio que nós temos. O Espírito Santo é o único que pode nos levar ao conhecimento dessa fé. Se você entender o que eu estou a dizer aqui, nada poderá te parar. Mas se você não entender que o Espírito Santo é que te ensina a vislumbrar e manifestar essa fé, então tudo que eu te disse vai para a sacola que deve das coisas ignoradas, ou das coisas perdidas, porque nada vai adiantar. Sem o Espírito Santo nada vai adiantar. Desculpa dizer isso para você de maneira tão tácita: nada vai adiantar sem o Espírito Santo. Nada. Entende? Vocês conseguem entender isso? Eu vou perguntar de novo, talvez você não entendeu. Você consegue entender isso, irmão? Se eu e você deixar de lado o Espírito Santo, não entenderemos nada.
Igreja sem o Espírito Santo é mausoléu, não é igreja. Crente sem o Espírito Santo não é crente, é só um gentil. Sem o Espírito Santo somos criaturas, somos inócuos, somos mortos. Nem mornos somos mortos. Então não podemos ignorá-lo por nada. Não deixe de falar com Ele, de buscar Ele, de ouvi-lo. Isso tudo que vou vos ensinar de maneira abundante só é possível pelo Espírito Santo. Então vem comigo, por favor, aos Efésios. Eu começo agora algo extremamente profundo. E se você quiser navegar nesse mar, vou te dar apenas 2 versículos ou 3, porque não dá tempo de continuar. Olha o texto, aos Efésios capítulo 1. Vem comigo, por favor, em nome de Jesus. Vocês lembram que agora há pouco eu li convosco a oração do apóstolo Paulo, que está aí no capítulo 1 e o versículo 15. E o apóstolo Paulo orou assim aqui em Efésios, orou assim em Filipenses, orou assim em Colossenses, orou assim em Tessalonicenses, na perspectiva de que o entendimento da nossa mente se abra. E o entendimento da nossa mente se abra, nós possamos compreender a palavra de Deus como ela é. Então veja, se eu e você dermos lugar ao Espírito Santo, compreenderemos algo poderoso de Jesus aqui. Nesse mesmo capítulo 1, eu queria que você focasse no versículo 18 comigo. Olha o versículo 18, por favor. O apóstolo Paulo diz: eu estou orando, ou oro, para que sejam iluminados os olhos do quê? Chacoalhe o ombro do seu irmão e diga: querido irmão, agora que o Espírito Santo abra o seu entendimento para você compreender a palavra de uma forma clara, simples e poderosa. Abra o teu entendimento. Deixa aí o Espírito Santo entrar no teu entendimento agora. Talvez você tenha que colocar por terra muita coisa que você aprendeu lá fora. Talvez você tenha que deixar de lado muita coisa que você já ouviu. Mas eu preciso que você deixe a tua mente aberta e abra o teu entendimento. Por quê, pastor? Porque nós vamos entender o que Jesus quer nos dar, ou o que Ele nos deu. Volta a sua Bíblia, isso é poderoso demais. João no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Diga comigo assim: para que todo aquele que nele Ele está dizendo, se não crer e se crer, se não crer e se crer. Verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se não crer, perecerá. Se crer, não perece. Se não crer, perece. Por quê? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Quem não crê já está condenado. Perceba, o cara nunca ouviu falar de Jesus, não tem nem o entendimento, ele já está condenado. Então como vamos tirar a condenação dele? Levando a luz para que ele creia. Ele pode ser absolvido, porque todos nós estávamos na mesma condenação, mas aqueles que creram, porque ouviram, foram libertos
foram resgatados do poder das trevas que condena o homem mediante o pecado. Então perceba agora o que Jesus continua a nos fazer. E isso é poderoso e nos deu. No capítulo 5 de João, vem comigo, verso 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Presta atenção comigo. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele que crê naquele que me enviou, terá. Então olha para quem está ao seu lado e diga: sabe o que você tem? Sabe o que deixa o diabo irritado? Porque você quem que pode tirar a vida eterna de você? Você mesmo. Sua escolha. Jesus não vai tirá-la se você não tirar. É por isso que ele diz: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Mas se vocês não permanecerem em mim, diz Jesus, de maneira nenhuma eu permanecerei em vós. A escolha é minha, mas ele me deu. Eu pego se eu quiser. Veja comigo, por favor, capítulo 6 de João, verso 40. Pois a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para adiantar, 47, vem comigo. E em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Lança a mão no ombro de quem está perto de você e diga: é uma notícia maravilhosa. Eu e você temos a vida eterna. Isso é maravilhoso. Mas é maravilhoso mais ainda porque eu olho para a palavra e eu gosto de pensar sobre esse prisma como Paulo ensina. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: perceba, se eu crio em Jesus e eu tenho a vida eterna, Paulo diz assim: então as coisas velhas são passadas e agora tudo se fez novo. Então melhor é isso, diga: o que estava velho em você passou, e agora tudo novo. Talvez a carcaça não, mas o resto tudo novo. Tudo novo. E se renova. E aquele que está em Cristo, até o semblante é mais bonito. É um semblante de felicidade, de paz, de gozo no Senhor. Tudo se fez novo. Sabe? Quer dizer isso? Que é uma nova maneira de falar, de pensar, de agir, de entender as coisas. Sabe? É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, puxa, como ele é tremendo. Verso 2 ao 6, olha o que Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, aleluia. Se você me dá 5 minutos, eu preciso te mostrar uma coisa boa aqui. Venha comigo, por favor, aos Efésios, por favor. E quando chegarmos nesse livro, eu preciso que você compreenda algo mais ainda poderoso. Capítulo 1 de Efésios. Diga comigo assim: Jesus nos deu a vida eterna. Então, nós cremos nele e recebemos a vida eterna. E porque cremos nele e recebemos a vida eterna, nos tornamos nova criatura, no novo jeito de pensar, de falar e de agir, não mais como o mundo, mas agora como filho de Deus. Ele já nos fez isso. Mas e o que Jesus fez mais? Aos Efésios 1:3, meu irmão, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha aqui para mim. Esse texto é muito lindo. Então diga comigo assim: o qual nos abençoará. Nos abençoou. O que Jesus fez com você? Você entende isso? O que Jesus fez com você? Abençoou com o que, pastor? Paulo diz: abençoou com todas. Não, diga bem forte isso aqui. Você tem que dizer para a tua alma gravar: Ele me abençoou com todas as bênçãos celestiais. Quando Paulo diz bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas quando ele diz Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o que isso quer dizer? O que ele quer dizer? Primeiro, ele está dizendo: não existe nenhum tipo de bênção no céu que não esteja à sua e à minha disposição. Uau! Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Não existe nenhum tipo de bênção reservada no céu que eu e você não possa tê-la. Porque nos abençoou com. E o que é bênçãos espirituais? Eu preciso que você diga para quem está pertinho de você isso, para que essa pessoa possa guardar no seu coração. Diga: querido, tudo o que é adquirido no Espírito é manifestado na carne. Lá em casa você lê Romanos capítulo 8, verso 1 ao 16. Não dá tempo de eu lê-lo aqui. Mas o capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 ao 16, Paulo está dizendo que existe a vida no Espírito e a vida na carne. Quando a gente vive no Espírito, vivemos em conexão com o Espírito de Deus. E em conexão com o Espírito de Deus, estamos sujeitos a todas as bênçãos que vêm do Espírito de Deus. Então entenda isso aqui que vou te dizer. Quando Paulo está dizendo que Jesus na cruz nos resgatou da maldição das trevas e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ele está dizendo: gente, todas as bênçãos que estão no céu, Jesus liberou-as e colocou à sua disposição na atmosfera espiritual. Se eu e você vivermos no Espírito, nós podemos acessar as bênçãos que estão na atmosfera espiritual. E todas as bênçãos que você adquirir no campo espiritual, você manifesta elas no campo da carne, do físico, porque o Espírito determina sobre a carne. Eu sou espiritual, mas eu também sou carnal, disse Paulo. E para que eu tenha as bênçãos do meu mundo físico, eu tenho que acessá-la primeiro no mundo espiritual. E a gente passa a vida inteira tentando acessar as bênçãos de Deus através do mundo material. Aí a gente tem um evangelho mercantilizado nos nossos dias.
que utiliza o seu dinheiro para propor uma vida de abundância financeira dentro do contexto físico. A minha oferta primeiro tem que ser espiritual para depois ser material. Se ela não tiver no espírito, de nada ela produz na carne. Você entende? É por isso que o dízimo, da mesma forma, se ele não for no espírito, de nada ele produz na carne. Porque quem não está no espírito não está em Deus. A gente tem que entender isso. Precisamos entender isso. Olha o que Paulo escreve: por bondade. Ele repete no capítulo 2, o versículo 6 de Efésios, e disse: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar, meu Deus, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Além de Jesus conceder no reino espiritual todas as bênçãos àquele que nele crê, Ele nos levou em espírito e nos deu o privilégio de, pela fé, trafegar nas vias espirituais, dos lugares celestiais. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui, onde estamos agora, pela fé, em espírito, podemos tocar no mundo espiritual. Você precisa entender isso. No mundo da igreja primitiva, isso era uma naturalidade. Eles andavam na dimensão espiritual no mesmo nível que andava na dimensão física. É por isso que você vai ver manifestação de anjos o tempo todo no Novo Testamento. É por isso que você vai ver a igreja primitiva navegando em mares de unção tão poderosos, em que as pessoas viam manifestações de Deus de forma visível no meio da igreja. É por isso que você vai ver um anjo batendo na porta da prisão e entrando sem que a porta fosse aberta e dizendo a Pedro: vem comigo, e fazendo Pedro se atravessar sem que abrisse a porta. É por isso que você vai ver Estevão no capítulo 7 de Atos, versículo 54 em diante, ele olhando para os céus e diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à direita do Pai. É por isso que você vai andar com Filipe nas ruas de Samaria, e você vai ver a glória tão poderosa do Espírito Santo andando dentro daquela cidade, que paralíticos de coxa serão curados só por ele andar. É por isso que você vai chegar nesse lugar e você vai ver um certo Simão querendo a unção do Espírito, nem que seja por dinheiro, porque aquilo era importante. Era uma dimensão espiritual, aonde podia tocar no mundo espiritual pela fé. Diga para quem está ao seu lado: esse mundo de todas as bênçãos Ele te deu. Se a gente não crer nisso, irmão, de nada adianta. Ele te deu, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Ele nos abençoou, Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, e disse: está aqui, filho, tem acesso. Deixa eu concluir rapidamente, para que você saiba o que está acontecendo aqui. E por que a gente não consegue logo de imediato ver essas manifestações tão grandes? Bom, o apóstolo Paulo diz que a batalha se dá no campo da nossa mente. Se você chegar na tua casa e correndinho, abrir sua Bíblia em 2 Coríntios no capítulo 10, versículos 3 e 4, você vai ver que o Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o espírito das trevas, que trabalha na nossa mente, no campo de batalha da nossa mente, criando sofismas, criando ideologias, criando ideias, para tirar aquilo que se crê da palavra de Deus. É por isso que tem que batalhar em espírito, para alcançar em espírito. É por isso que ele escreve em Gálatas, aliás, aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, que a nossa luta igualmente não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade nas regiões celestiais. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não é com a carne, é com o espírito que se luta. Não se adquire um milagre pela força da carne, se adquire um milagre pelo quanto se crê. E não é pelo se crer que é bom, é pelo quanto crê que Deus te deu, que Jesus é bom. Nós vivemos uma dimensão completamente defeituosa da fé, porque aprendemos que a força do nosso braço garante a fé.
Sabe, é por isso que deveríamos de observar muito bem o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas no capítulo 5, do verso 19 em diante. Nós temos deixado a carne predominar, quando na verdade ela deveria ser sucumbida pelo Espírito. O último texto que eu te deixo essa noite foi Pedro que escreveu, e esse texto tem que ficar gravado na sua mente. 2 de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro. O que eu estou dando a você é a Bíblia, e a Bíblia por si só explica. Pedro diz assim, verso 2 e o verso 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Leia comigo o verso 3, por favor. Está na tela. 1, 2, 3. Leia em alto e bom som. Ele nos tem, deixa na tela. Ele nos tem. Outras versões diz ele nos. Então comigo, por favor. Ele nos deu. Diga, ele te deu. E quer saber? Diga, ele tem te dado. Ele te deu e tem te dado. Ele te deu e tem te dado. O que ele me deu? O que ele te deu? Meu irmão, rápido, por favor. As horas voam. Por favor, diga. O que ele tem te dado? Ele tem te dado quanto? E o que você está reclamando então? Por que você olha e diz, puxa, se eu tivesse? Ah, se eu pudesse. Ah, se eu conseguisse. Mas ele não tem te dado? Ah, se eu pudesse. Ai, eu não tenho. Ai, eu não estou. Ai, eu não consigo. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não tenho capacidade. Ai, eu não tenho fé. Ai, eu não tenho unção. Ai, eu não tenho saúde. Mas ele tem te dado? Ai, mas para mim não. Deu para todo mundo, mas para mim não. Porque é uma dor nas costas, é uma dor no sobrancelha, é uma dor na ponta do cabelo, é uma dor na ponta do pé, é uma dor no joelho, é uma dor, olha, não sei, falta corpo para ter dor. Mas ele tem te dado? Ah, esse ano entrei na pindaíba, porque pensa numa luta, não tem dinheiro para nada. Mas ele tem te dado? Cara, eu ando tão fraco, um desânimo total, não consigo olhar as coisas com otimista, eu olho para tudo assim, parece que vai morrer. Mas ele tem te dado? Qual é o problema? Se as bênçãos estão dadas, ele tem nos dado tudo e nos deu a fé para possuí-la. O problema está aqui, a gente não consegue crer que ele nos deu tudo. Se eu e você sair daqui essa noite crendo que aquele Jesus que preguei na quarta-feira, que é o Todo-Poderoso, que continua hoje, disse que nos deu tudo, está dado. Disse que te abençoou, está abençoado. Então eu passo a vida inteira afirmando, eu não tenho dinheiro. Verdade, não vai ter mesmo. Não é confissão positiva, é a declaração real daquilo que eu creio. Eu não tenho. Não tenho saúde. Não é confissão positiva, é a declaração real daquilo que eu quero, não ter saúde. Pois a Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Teu coração está cheio do quê? Se você sair daqui essa noite com a mesma maneira de pensar, você vai continuar tendo as mesmas coisas e vivendo as mesmas coisas. É por isso que a mesma mensagem de Jesus em Mateus 4,17 foi: mudem a sua maneira de pensar, porque é chegada a vós o reino,
Você nunca vai receber essas coisas do reino com a mesma mentalidade de pensar. Entende? É uma questão de conhecimento do que está aqui e crença naquele que disse essas coisas aqui. Nós podemos viver a dimensão do espiritual. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós podemos viver. Na quarta-feira, se você quiser, eu não tenho como, eu queria continuar hoje, mas vai mais 1 hora, então não vai dar. Mas na quarta-feira, se você quiser, eu vou te responder essas coisas aqui. Por que eu creio e não consigo receber? Porque tudo isso que está aqui é tão bonito, eu vi, é legal, é verdade, tem esse poder, Jesus tem esse poder, mas para mim não funciona. Por que isso é tão bacana? Mas na prática para mim é inócuo, não funciona. Porque eu oro tanto e parece que Deus escuta até o meu vizinho que não é crente, mas não escuta eu. Por quê? Mesmo citando, profetizando, declarando esses textos, afirmando aquilo que acabamos de ler, por que isso não acontece na minha e na sua vida de vez em quando? Qual será a resposta que Deus tem para nós isso aqui? Bem, se você puder, uma última vez esta noite, só olhar para quem está pertinho de você. Diga para essa pessoa: você quer mudar esse ano por completo? Transformar a sua vida por completo? Então a última parte dessa mensagem vai te ensinar a transformar o impossível em possível. O que não tem nas suas mãos, mas que tem na sua mente, tirando da sua mente para as suas mãos. Se você quiser compreender isso, na quarta-feira eu vou continuar de onde eu parei aqui, porque eu estou te mostrando o que Jesus te deu, mas agora eu vou te mostrar como acessar. Eu estou te mostrando o que está aqui à sua disposição. E talvez hoje aqui você não consegue esticar o braço e pegar. Consegue? Talvez você não consegue fechar os olhos aqui, estender o teu braço e alcançar a bênção que você sabe que já está aqui. Olha aqui bem para mim, nessa gravata amarela que parece garçom de festa de casamento. O que você quer, mais precisa hoje de Deus? Qual é a bênção que você mais precisa hoje? Você sabe? Se Jesus viesse diante de você agora com a bandeja na mão e dissesse: o que você precisa que eu vou escrever agora e levar para o chefe? Você sabia dizer para ele agora em poucas palavras? Então, isso que você sabe aí, que você quer, você consegue entender e crer que já está à sua disposição nas regiões celestiais? Por quê? Porque Jesus Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Você consegue crer nisso? Você consegue simplesmente canalizar essa fé, olhar para dentro de você e fechar os seus olhinhos e crer que essas bênçãos estão aqui em cima? Talvez você não consiga tomá-la agora, mas vamos tentar. Se não conseguir tomar essa bênção hoje, agora, na quarta eu vou te ensinar como fazer. Mas eu queria que você fechasse seus olhinhos agora. Existem alguns pedidos de oração por enfermos aqui, e nós vamos tomar essas curas no reino celestial. Meu Jesus, irmão, quase matou alguns irmãos do coração. Senhor, leva agora não quero fazer um velório amanhã não, deixa para... Meu Jesus, de novo. Então sossega, irmão, não é o céu, é um problema técnico. Diga para quem está ao seu lado: calma, não é a morte. Calma. Ufa, dá tempo de me preparar. Mas volto a dizer, agora tem que começar tudo de novo. Você vai fechar seus olhinhos de novo, tá? Conectar de onde você estava, lá naquele andar.
lá no reino celestial. Você vai entender que acima da sua cabeça, nas nuvens espirituais, no céu de Deus, a cura que você precisa está à sua disposição. A provisão que você precisa está liberada, a sua provisão. As coisas que te trazem paz estão à sua disposição no reino espiritual. Mas agora você precisa acessá-las. E você não pode acessá-la no mundo físico sem antes conquistá-la no mundo espiritual. E no mundo espiritual você não faz pela performance, você faz pela fé, no nome de Jesus. Uma canção vai ser cantada agora. E enquanto essa canção canta, você permaneça com seus olhinhos fechados e concentra a sua fé em Jesus, no nome de Jesus. É por causa desse nome, do poder envolvido nesse nome, que a gente consegue as coisas. É por causa do poder desse nome que o acesso às bênçãos são possíveis. É mediante isso. As bênçãos estão à sua disposição. Localize-as. Não é a sua performance, é o que Jesus já te deu. Não recuse agora. É o que Jesus já te deu. Acesse. Diga: eu creio, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu recebo, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Eu declaro que estou curado, Senhor. Eu declaro que vai melhorar, Senhor. Eu declaro que já tenho a provisão, Senhor. Sim, é pela fé, não é pelo que se vê. Edifique a fé. Ele já te deu. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, e assim gritaste, Em nome de Jesus. Em oração agora, orienta meu Espírito Santo aqui. Quebre a barreira, confessando sua dúvida. Comece por aí. Comece orando e dizendo: Senhor, eu confesso a Ti, tenho dúvida quanto a isso, tenho dúvida quanto ao receber, tenho dúvida quanto ao que o Senhor pode fazer. Confesse a Ele. Mesmo que você não queira confessar, Ele sabe o que você tem, e isso tem impedido Ele de entrar e agir, até de te convencer. Com seus olhinhos fechados, se quiser falar com Ele agora em oração, fale. Confesse a dúvida. Paizinho querido, eu estou orando com a tua igreja agora. Estou orando justamente porque creio naquilo que ensinei. Não é justamente em razão do que falei, mas em razão do que o Senhor falou. Não é em razão do que a gente leu, Senhor. É em razão de que quem a escreveu e quem a mandou escrever, isso é o Senhor. Por isso eu quero acreditar, Senhor, de toda a minha alma, que eu não tenho que buscar a salvação em outro lugar, porque o Senhor já me deu-a e ela está em Ti. Eu preciso acreditar, Senhor, que todas as bênçãos já foram dadas a mim, e eu não tenho que buscá-la em outro lugar, eu já as tenho. Eu só quero tomar posse delas agora, Senhor. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, perdoe a nossa incredulidade, perdoe as nossas dúvidas, pois são as dúvidas que têm nos impedido de ver as suas mãos indo mais longe, fazendo mais coisas.
São as nossas dúvidas, Senhor, que têm impedido a igreja de avançar, têm impedido os seus filhos de crescerem. São as nossas dúvidas, Pai, que vêm antes de Ti. Eu quero sim, Senhor, viver pela fé e andar pela fé, porque até aqui tenho vivido com minha força, com meu esforço pessoal. Temos vivido com nossa performance, com nossa capacidade, com nossas escolhas, e temos chegado onde temos chegado, Senhor. Temos colhido os fracassos, temos colhido as plantações ruins, as sementeiras, as dúvidas cada vez maiores. Mas essa noite eu lhe peço perdão. Arranca de nós essa dúvida, Senhor, essa incredulidade. Que saia daqui essa noite uma igreja crente, uma igreja que crê em tudo que o Senhor disse, que não selecionamos palavra para crer, que cremos de Gênesis a Apocalipse, é a Tua palavra, que cremos que aquilo que o Senhor disse é verdadeiro, não muda, não falha, que cremos que quando o Senhor disse que está curado, está curado, que haja saúde, há saúde, que haja paz, que há paz, que haveria provisão e que há provisão. É por isso que eu oro agora, Senhor, porque sei quem tenho crido, sei quem Tu és, e é por saber quem Tu és que não tenho vergonha de declarar, Senhor, que toda enfermidade nesse ambiente, seja ela da mais dolorosa, seja ela da mais escondida, seja ela da mais perigosa, seja ela da mais simples, onde houver um cristão doente agora, que a Tua saúde, que está liberada aí no reino celestial, venha sobre essa pessoa agora, e ela tome posse da saúde agora, que nervos voltem a funcionar, que ossos quebrados se endireitem, Senhor, em nome de Jesus, que ossos se consertem, que úlceras saiam agora, que gastrite seja curada agora, que todo mal saia agora, que toda doença seja expulsa agora, Senhor, restaure agora, Senhor. O Senhor te dá saúde, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá saúde, o estômago, o Senhor te dá saúde, o intestino, o Senhor te dá saúde, o fígado, o Senhor te dá saúde, o corpo, o Senhor te dá saúde, o cabeça, o Senhor te dá saúde, sim, o Senhor te dá saúde, o Senhor abre as portas, o Senhor abençoa, e quando abençoa, o diabo não pode amaldiçoar. É por isso que rogo agora, Senhor, venha o Teu reino sobre essas pessoas, venha a justiça do Teu reino, venha a paz do Teu reino, venha a abundância do Teu reino, venha a bênção do Teu reino. Esta noite é uma noite de bênção, então que se faça, haja cura agora, haja saúde agora, haja poder agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Declare, declare, o véu tu declare, a tumba vazia, declare a cura. O Senhor te dá saúde. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor te dá saúde, o Senhor te abençoa. Se viver está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu quero terminar essa reunião pedindo a você se dirigir a quem está pertinho, ao lado de quem você está, e libere essa palavra que eu vou dizer a essa pessoa. E quando eu terminar, se abrace alguém enquanto o louvor louva, e estamos despedidos. Diga para essa pessoa que está pertinho de você: em o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu declaro sobre você que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais estejam ao seu acesso. A partir de hoje, você vai tomar posse de tudo aquilo
que Jesus já te deu. Você é abençoado em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai em paz.